Luz no Caminho, Mabel Collins. Índice. 2 palavras. Introdução. Comentários às regras de Luz no Caminho. Karma. Introdução. Luz no Caminho é um tratado clássico entre os ocultistas e o melhor guia conhecido para aqueles que deram o primeiro passo no caminho da realização. A autora vela o significado das regras na forma pela qual sempre costumam fazer os místicos, de modo que, para aqueles que não chegarem até a verdade, estas páginas lhe parecerão, provavelmente, como uma massa de contradições, praticamente desprovidas de sentido. Mas para aquele a quem foi dado o vislumbre da vida interna, estas páginas serão um tesouro de joias inapreciáveis e, cada vez que as abrir, descobrirá novos fulgores. Para alguns, este pequeno livro será a primeira revelação daquilo que estiveram procurando às cegas durante toda a sua vida. Para outros, será o primeiro pedaço do pão espiritual dado para satisfazer a fome da alma. Para muitos será o primeiro copo d'água da fonte da vida, dado para apagar a sede que os consumia. Aqueles a quem este livro está destinado, reconhecerão seu significado interno e, depois de o haver compreendido, já não voltarão a ser os mesmos de outrora. Disse o poeta: por onde eu passo, todos os meus filhos me reconhecem, e assim, todos os filhos da luz reconhecerão este livro como para eles. Quanto aos outros, só podemos dizer-lhes que, a seu tempo, estarão prontos para esta grande mensagem. O fim deste livro é simbolizar os sucessivos passos do neófito em ocultismo, à proporção que progride no trabalho da loja. As regras são praticamente as mesmas que eram dadas na grande loja da fraternidade do Antigo Egito e que, durante gerações, têm sido ensinadas na Índia de mestre a discípulo. A particularidade das regras aqui expostas é que o seu significado interno se revela à proporção que o estudante progride no caminho. Alguns serão capazes de compreender certo número destas regras, ao passo que outros somente chegarão a vê-las confusamente, quando ainda nos primeiros passos. O estudante, todavia, verá que uma vez que pôs firmemente o pé sobre um destes degraus, começará o outro imediato a ser iluminado tenuemente, como para inspirar-lhe confiança em dar o próximo passo. Que ninguém se desanime, o fato de que este livro vos atrai é o sinal de que ele vos está destinado e, com o tempo, vos revelará seu significado. Lede-o e relede-o frequentemente, e vereis que um véu após o outro se dissipa, ainda que véus e mais véus persistam entre vós e o absoluto. Notareis que as palavras do livro se gravarão em vossa mente e chegarão a ser uma parte de vós mesmos. Prendereis a amar este livro e tereis sempre a necessidade de sua companhia. Ele será como a música para a vossa alma. Aos que não o conhecem, devemos dizer que não é obra nossa, mas foi escrito por Mabel Collins, uma estudante de ocultismo, e provavelmente ditado por alguma elevada autoridade. As suas palavras e ensinamentos testemunham a nobreza da alma que o inspirou. Para nós é uma estrela guia. Que para vós também o seja. A paz esteja convosco. Yogi Ramacharaka. Estas regras foram escritas para todos os discípulos, segue-as. Antes que os olhos possam ver, devem ser incapazes de lágrimas. Antes que o ouvido possa ouvir, deve ter perdido a sensibilidade. Antes que a voz possa falar em presença dos mestres, deve ter perdido a possibilidade de ferir. Antes que a alma possa erguer-se em presença dos mestres, é necessário que seus pés tenham sido lavados no sangue do coração. 1. Mata a ambição. Nota: a ambição é o primeiro defeito, a grande tentadora do homem, que se eleva acima de seus semelhantes.
É a forma mais simples de procurar a recompensa. É ela que, continuamente, desvia o homem de suas possibilidades superiores. Entretanto, é um instrutor necessário. Os seus resultados convertem-se em pó e cinza na boca, como a morte e o retraimento. Demonstra, finalmente, ao homem, que trabalhar para si é trabalhar para uma decepção inevitável. Porém, mesmo quando esta primeira regra pareça tão fácil e singela, não a considereis levianamente, porque estes vícios do homem ordinário sofrem uma transformação sutil e reaparecem sob outro aspecto no coração do discípulo. É fácil dizer, não serei ambicioso, mas não o é tanto dizer, quando o mestre ler em meu coração, irá encontrá-lo limpo de toda mancha. O artista puro, que trabalha por amor à sua obra, está algumas vezes mais firmemente colocado no verdadeiro caminho do que o ocultista que imagina haver apartado de si o interesse próprio, porém que, em realidade, apenas alargou os limites da experiência e do desejo e transferiu os seus interesses a coisas relacionadas com a sua maior expansão de vida. O mesmo princípio se aplica às outras duas regras que seguem, em aparência tão simples. Fixa a tua atenção nelas e não te deixes enganar facilmente pelo teu próprio coração, pois agora, no limiar, um erro pode remediar-se. Mas, se o levas consigo, crescerá e dará frutos, e então terás que sofrer amargamente ao destruí-lo. 2. Mata o desejo de viver. 3. Mata o desejo de conforto. 4. Trabalha como trabalham os que são ambiciosos. Respeita a vida como fazem os que a desejam. Sê tão feliz como os que vivem para a felicidade. Procura em teu coração o raiz do mal e arranca, esta raiz vive no coração do discípulo fervoroso, tanto quanto no homem de desejos. Somente o forte pode destruí-la. O fraco tem que esperar seu crescimento, sua frutificação e sua morte. É esta planta que vive e se desenvolve através das idades. Floresce quando o homem acumulou em si existências inumeráveis. Aquele que quiser entrar na senda do poder, deve arrancá-la de seu coração. E então do coração brotará sangue, e a vida toda do homem parecerá dissipar-se por completo. É preciso sofrer esta prova, pode apresentar-se desde o primeiro degrau da perigosa escada que conduz ao caminho da vida, pode não chegar até o último. Mas lembra-te, ó discípulo, que tens que passar por esta prova e reforçar as energias de tua alma para tal empresa. Não vivas nem no presente nem no futuro, mas sim no eterno. Ali não pode florescer esta erva gigantesca, a própria atmosfera do pensamento eterno apaga esta marcha da existência. 5. Mata todo sentimento de separatividade. Nota, não imagines que pode separar-te do homem malvado ou do insensato. Eles são tu mesmo, se bem que em menor grau do que o teu amigo ou teu mestre. Mas, se deixas arraigar-se em ti a ideia de separação de qualquer coisa ou pessoa má, ao agires assim, crias karma que te ligará àquela coisa ou pessoa, até que tua alma reconheça que não pode estar isolada. Relembra que o pecado e o opróbrio do mundo são teu pecado e teu opróbrio, porque fazes parte desse mundo, o teu karma está entretecido de um modo intrincado com o grande karma. E antes que tenhas obtido o conhecimento, é preciso que rajas passado por todos os lugares, tanto imundos como puros. Portanto, tem presente que o vestuário manchado, cujo contato te repunhe hoje, pode ter sido o teu de ontem, ou talvez o seja amanhã. E se, horrorizado, dele apartas o olhar, uma vez lançado sobre teus ombros, mais aderirá a ti. O homem que se crê justo prepara para si mesmo um leito de lodo. Abstém-te, não para permaneceres limpo, mas porque abster-te é um dever. 6. Mata o desejo de sensação.
7. Mata a sede de crescimento. 8. Entretanto, mantém-te só e isolado, porque nada de quanto tem consciência da separação, nada de quanto não seja eterno, pode vir em teu auxílio. Estuda a sensação e observa-a, porque unicamente assim podes começar a ciência do conhecimento próprio e colocar o pé no primeiro degrau da escada. Cresce como a flor, inconscientemente, mas ardendo em ânsias de entreabrir-se a alma à brisa. Assim é como deves avançar, abrindo tua alma ao eterno. Mas há de ser o eterno o que deve desenvolver a tua força e a tua beleza, e não o desejo de crescimento. Porque, no primeiro caso, florescerás com a louçânia da pureza, e no outro te endurecerás com a avassaladora paixão da importância pessoal. 9. Deseja unicamente o que está em ti. 10. Deseja unicamente o que está fora de teu alcance. 11. Deseja unicamente o que é inatingível. 12. Porque em ti está a luz do mundo, a única luz que pode ser projetada sobre o caminho. Se és incapaz de percebê-la dentro de ti, é inútil que a procures em outra parte. Está fora do teu alcance, porque, quando chegares a ela, já não te encontrarás a ti mesmo. É inatingível, porque retrocede sempre. Estarás no seio da luz, mas nunca tocarás a chama. 13. Deseja ardentemente o poder. 14. Deseja ardentemente a paz. 15. Deseja as possessões acima de tudo. 16. Mas estas possessões devem pertencer à alma pura e, consequentemente, devem ser possuídas igualmente por todas as almas puras, sendo, assim, a propriedade especial do todo que, unidas, constituem. Anela as possessões próprias da alma pura, a fim de que possas acumular riquezas para aquele espírito comum de vida, que é o teu único ser verdadeiro. A paz que deves desejar é aquela paz sagrada que nada pode perturbar, e no seio da qual cresce como a flor santa no seio das lagoas imóveis. É esse o poder que deve aspirar o discípulo, o poder que o fará aparecer como nada aos olhos dos homens. 17. Procura o caminho. Nota: estas 3 palavras parecerão, talvez, muito insignificantes para constituir por si só uma regra. O discípulo dirá: estarei eu estes pensamentos se não procurasse o caminho. E não te apresses a passar adiante. Detente e medita um pouco. É realmente o caminho que desejas, ou é que a tua fantasia te oferece uma vaga perspectiva de elevadas alturas para escalar, ou um grande futuro para abarcar? Tem presente a advertência. O caminho há de ser buscado por ser o caminho, e sem ter em conta os teus pés que o devem percorrer. Uma relação existe entre esta e a 17ª regra da segunda série. Quando, após séculos de luta e de numerosas vitórias, ganhares a derradeira batalha e exigires o último segredo, estarás, então, preparado para um caminho mais avançado. Quando o segredo final desta grande lição for revelado, nele estará aberto o mistério do novo caminho, um caminho que conduz muito além de toda a experiência humana e que se acha absolutamente fora do alcance da percepção e imaginação do homem. Em cada um destes pontos é necessário deter-se muito e meditar bem. Em cada um destes pontos é preciso estar seguro de que se escolheu o caminho pelo caminho mesmo. O caminho e a verdade vêm primeiro, logo após segue a vida. 18. Busca o caminho, retirando-te para o interior. 19. Busca o caminho, avançando resolutamente para o exterior. 20. Busca-o, mas não em uma direção única. Para cada temperamento existe uma via que parece a mais desejável.
Porém, só pela devoção não se encontra o caminho, nem pela mera contemplação religiosa, nem pelo ardor de progresso, nem pelo laborioso sacrifício de si mesmo, nem pela estudiosa observação da vida. Nenhuma destas coisas por si só faz adiantar ao discípulo mais que um passo. Todos os degraus são necessários para subir a escada, um a um, à proporção que vão sendo dominados. As virtudes do homem são, em verdade, degraus necessários, dos quais não se pode prescindir de modo algum. Entretanto, ainda que criem uma bela atmosfera e futuro feliz, são inúteis, se estão isoladas. A natureza toda do homem deve ser sabiamente empregada por aquele que deseja entrar no caminho. Cada homem é absolutamente para si mesmo o caminho, a verdade e a vida. Só o é, porém, quando domina firmemente toda a sua individualidade, e quando, pela energia de sua acordada espiritualidade, reconhece que esta individualidade não é ele mesmo, mas uma coisa que ele criou trabalhosamente para seu uso e por cujo meio se propõe, à proporção que o seu crescimento desenvolve lentamente a sua inteligência, alcançar a vida além da individualidade. Quando sabe que para isto existe a sua assombrosa vida complexa e separada, então em verdade, e só então, se acha no caminho. Busca-o submergindo-te nas misteriosas e esplêndidas profundidades do mais íntimo de teu ser. Busca-o provando toda a experiência, utilizando os sentidos a fim de compreender o desenvolvimento e a obscuridade desses outros fragmentos divinos que contigo e a teu lado combatem e que formam a raça a qual pertences. Busca-o estudando as leis do ser, as leis da natureza, as leis do sobrenatural, e busca-o prosternando a tua alma ante a pequena estrela que arde no interior. Enquanto vigias e adoras com perseverança, a sua luz irá sendo cada vez mais brilhante. Então poderás reconhecer que encontraste o começo do caminho. E quando chegares ao fim, a sua luz se converterá subitamente em luz infinita. Nota, busca-o provando toda a experiência, e não te esqueças de que, ao dizer isto, não digo, cede às seduções dos sentidos a fim de conhecê-las. Antes de converter-te em ocultista, podes fez-lo, porém não depois. Uma vez que tenhas escolhido o caminho e nele penetrado, já não podes, sem receio, ceder a tais seduções. Podes experimentá-las sem horror, podes observá-las, medi-las, analisá-las e esperar, com paciência e confiança, a hora em que nenhuma impressão causem em ti. Mas não condenes o homem que cede, estende-lhe a mão como a um teu irmão peregrino, cujos pés se tornaram pesados de lama. Tem presente, ó discípulo, que, por grande que seja o abismo que existe entre o homem virtuoso e o pecador, é ainda maior entre o homem virtuoso e aquele que obteve o conhecimento, e que é incomensurável entre o homem virtuoso e aquele que se acha nos umbrais da divindade. Portanto, guarda-te de imaginar, antes do tempo, que és alguma coisa distinta da massa. Quando houveres encontrado o começo do caminho, a estrela da tua alma deixará ver sua luz e, com sua claridade, perceberás quão grande é a escuridão no meio da qual brilha. A mente, o coração, o cérebro, tudo está escuro e em trevas, até que se tenha ganho a primeira batalha. Mas não deixes, por isso, que o espanto e o temor te dominem, mantém teus olhos fixos na pequena luz e esta irá crescendo. Porém, fez com que a escuridão interior te ajude a compreender a desolação daqueles que não viram luz alguma e cujas almas estão sumidas em profundas trevas. Não os censures nem te apartes deles, antes, pelo contrário, procura aliviar algum tanto o pesado karma que ao mundo oprime, presta a tua ajuda aos poucos braços vigorosos que impedem as potências das trevas de obter uma completa vitória. Agindo desta forma, começarás a participar da felicidade, que, em verdade, acarreta um terrível trabalho e uma tristeza profunda,
porém que é também um manancial de delícia sem fim. 21. Busca a flor que desabrocha durante o silêncio que segue a tormenta, e não antes. A planta crescerá e se desenvolverá, lançará ramos e folhas, e formará botões enquanto prossegue a tempestade e perdura toda a batalha. Mas enquanto a personalidade toda do homem não tiver sido dissolvida e fundida, enquanto o divino fragmento que a criou não a manejar como mero instrumento de experimentação e experiências, enquanto a natureza toda não tiver sido vencida e se tornado submissa ao eu interior, a flor não poderá abrir-se. Então, sobrevirá uma calma como aqui nos países tropicais sucede a uma chuva torrencial, quando a natureza age com tamanha rapidez que a sua ação pode ser vista. Uma calma semelhante se difundirá sobre o espírito fatigado. E no silêncio profundo ocorrerá um misterioso sucesso, o qual provará que se encontrou o caminho. Podes chamá-lo como quiseres, é uma voz que fala onde não há ninguém que fale, é um mensageiro que vem, mensageiro sem forma nem substância, ou antes, é a flor da alma que se abriu. Não há metáfora que possa descrevê-lo. Mas pode-se pressentir, procurar e desejar, mesmo no meio da fúria da tempestade. O silêncio pode durar apenas um momento, ou pode prolongar-se por milhares de anos, porém, terá fim. Contudo, reterás contigo a sua força. Uma e outra vez terás que dar e ganhar a batalha. O repouso da natureza só pode ser um intervalo. Nota: o desabrochar da flor é o glorioso momento em que a percepção se desperta, com ela nascem a confiança, o conhecimento e a certeza. A pausa da alma é o momento de assombro, o seguinte momento de satisfação é o silêncio. Sabe, ó discípulo, que aqueles que passaram pelo silêncio, sentiram a sua paz e retiveram a sua força, anseiam também que passes tu por ele. Assim, pois, quando o discípulo for capaz de entrar no templo do saber, encontrará sempre o seu mestre. Estas regras expostas são as primeiras que foram escritas nos muros do templo do saber. Os que pedem, obterão. Os que desejam ler, lerão. Os que desejam aprender, aprenderão. Nota: os que pedem, obterão. Porém, ainda que o homem vulgar peça continuamente, a sua voz não será ouvida, porque só pede com a mente, e a voz da mente não é ouvida, a não ser na esfera onde ela age. Portanto, enquanto não houverem sido aprovados nas 21 regras, não digo que os que pedem obterão. Ler, no sentido oculto, é ler com os olhos do espírito. Pedir é sentir a fome interna, o desejo da aspiração espiritual. Ser capaz de ler, significa ter obtido, em grau mínimo, o poder de satisfazer esta fome. Quando o discípulo se preparou para aprender, então é aceito, reconhecido e admitido. Assim deve ser, pois acendeu a sua lâmpada e esta não pode estar oculta. Porém, é-lhe impossível aprender, enquanto não tiver ganho a batalha. A mente pode reconhecer a verdade, mas o espírito não a pode perceber. Uma vez que passou pela tormenta e que chegou à paz, então é sempre possível ao discípulo aprender, conquanto ainda possa duvidar, vacilar e desviar-se. A voz do silêncio mora nele, e ainda que a abandonasse por completo o caminho, virá um dia em que ela ressora e irá dividi-lo em dois, separando as suas paixões das suas possibilidades divinas. Então, no meio do sofrimento e dos gritos desesperados do abandonado eu inferior, ele voltará ao caminho. Por isso, digo-te, a paz seja contigo. A minha paz vos dou, só o Mestre o pode dizer aos seus amados discípulos, que são ele mesmo. Alguns há, mesmo entre os que ignoram a sabedoria oriental, aos quais se pode dizer isto, e aos quais se pode dizê-lo diariamente com maior precisão.